Daniele Sanz, formada em artes visuais, influencer digital. Vou conversar com ela hoje sobre o papel da mulher ao longo da história. Então, olá, boa Olá, noite. olá, boa noite, tudo bem? Tudo, que coisa boa falar contigo. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Tá me escutando bem? Tá tranquilo? Tô tranquila, minha cara tá muito maquiagem velha. Que nada, que nada. Acompanhei teus stories esses dias todos. Ah, que bom. Pra conhecer Porque mais um pouco, aprendi a conversar. não, eu perdi minha maquiagem, né? Aí eu cheguei em casa pra tomar um banho, falei assim, não, caramba, eu deixei a maquiagem no carro da minha tia, vou ter que não lavar meu rosto e lavar depois, pra não aproveitar a maquiagem aqui, porque eu tô com zero maquiagem, eu tenho que disfarçar, né, o rosto aqui agora. Nossa. Pois então, Dani, agradecer o Alexandre, né, que fez a ponte. Mas assim, quando eu pensei em te chamar, eu lembrei da questão lá do lugar de fala. Como falar de papel da mulher ao longo da história se não é o meu lugar de fala, né? Eu sou um homem. Mas Pois assim, é. não, mas brincando, não por esse argumento, eu percebo que você tem muito domínio sobre essas questões, né? Se apresenta com o que é que tu trabalha, eu acompanho um pouco, mas fala pro pessoal aí. Então, pessoal, boa noite para quem está entrando aí. Eu sou a Daniele Sanz. Na verdade, eu nasci, né? Minha formação aí é no núcleo da esquerda. Eu formei em artes visuais. Uhum, Então, participei de teatro também. Então, desde 2008 até uns 2014, 2013, 2014, eu produzi algumas peças, tive contato com o pessoal do teatro. uhum, E aí, na verdade, o que me salvou também foi a arte, né? Foi na Bienal de São Paulo e ver aquele tanto de tragédia que tem lá e eu falar, não, peraí, essa teoria que estão me ensinando na faculdade tem alguma coisa estranha, porque na prática é muito feio isso aqui. E aí eu uhum. comecei a despertar e comecei, à medida que eu ia pesquisando mais para entender o assunto, eu comecei a ver o quanto eu era enganada. Diversos aspectos políticos que até então eu achava que eram certos, né? E aí, como a gente está pensando aí no papel da mulher, nessa época da faculdade, tinha uma união estável. Então, eu morava com meu namorado, morei por 3 anos. Mas mesmo assim, afastando da esquerda aos poucos, em um determinado momento, eu bati de frente com a realidade. Porque o feminismo é uma histeria. Você começa a falar as coisas, mas você não entende de onde está tirando essas informações, né? Você só repete. Sim. E aí eu teve um momento que eu lembro exatamente o momento que eu comecei a ter um choque de realidade. Assim. Foi inclusive meu namorado que me fez sair dessa vibe feminista. E por ele ter me feito sair, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto e alertar as outras meninas. Né? Que foi. Assim, na faculdade, eu estudava à noite, então durante o dia eu tinha sempre horário para fazer o que eu quiser, eu assistia série, brincava com meu cachorro, ficava pintando arte. E eu era literalmente uma dona de casa, entendeu? Meu Uhum. marido, meu namorado, né, saía para trabalhar, me dava tudo que eu queria, me mimava, tipo, sei lá, 4 horas da manhã eu tô com vontade de comer chocolate. Ele saía de madrugada para procurar chocolate para mim. Então era tipo de serviço que eu tinha. Só que um dia eu surtei, porque eu odiava lavar a louça, né? E eu fiz a comida, falei assim, olha, você vai lavar a louça depois de lavar, porque eu fiz a comida, arrumei a casa, e você vai lavar a louça. A gente tem que dividir as coisas aqui, né? Como é que é? E ele saiu para trabalhar e não lavou essa louça. Quando ele voltou, eu surtei. E aí eu joguei todos aqueles jargões feministas nele. Você tá querendo que eu lave só porque eu sou mulher? Você tem que dividir as coisas comigo nessa casa. Não é assim, não. É direitos iguais, não sei o quê. Aí ele falou assim, Dani, você estuda à noite numa faculdade que não te desgasta, uma coisa que você gosta, você fica o dia inteiro aqui fazendo coisas que você gosta, que não são desgastantes. Eu saio de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, venho aqui em casa por meia hora, 40 minutos a almoçar, volto pro trabalho e volto 6 horas da noite.
você não pode ser minha parceira e lavar louça. Nossa, nesse momento eu desabei, né? Eu falei assim, caramba, é mesmo, né? Tipo assim, se eu for parar pra pensar de questão de igualdade aí, eu tô ficando com uma coisa mais leve. Aí nesse momento eu comecei a realmente perceber e é uma coisa muito interessante, que o feminismo, ele fala pra mulher que ela é oprimida, só que a feminista, tirando poucas exceções que tiveram uma vida meio trágica aí, elas em si não têm situações que fazem elas serem oprimidas. Ela acha que o pai dela não deixar ela ir pra balada é opressão, entendeu? E aí, quando você começa... E aí, ela acredita no discurso feminista porque ela acha que alguma mulher, em algum lugar, tá, tipo, super oprimida e que ela, no lugar dela, que ela tem que fazer alguma coisa pra aquela mulher que ela nem conhece. Só que aí ela para de observar essa realidade em torno dela, desses homens cuidando dela, e passa a observar um mundo imaginário dessa mulher aí que está vivendo e que ela também pode virar essa mulher maior. Então foi nesse momento aí que eu comecei a trabalhar em tema de feminismo, comecei a estudar, e a cada momento que eu conhecia mais, eu descobria mais tragédia e mais coisa ridícula, e decidi falar na internet. Ah, tá, detalhe. Por que eu decidi abrir meu canal na internet? Não, eu tô falando demais, né? Mas peraí que eu vou concluir. Por que eu decidi falar na internet sobre o feminismo? E aí é de onde eu fiquei conhecida, né? O Instagram e tal. Porque tinha uma feminista que veio me encher o saco no Instagram dizendo assim, mas Dani, por que você precisa lutar contra o feminismo? Você não pode só ficar calada? Tipo, beleza, você não concorda com o movimento, mas porque você não entende ele. Pra que você precisa ficar discutindo com feminista, falando na internet que o feminismo não presta? Eu falei assim... Aí eu fiquei muito revoltada, eu percebi que a resposta era muito longa, aí eu decidi fazer um vídeo falando assim, por que eu sou antifeminista? Por que eu tenho que ser antifeminista? Por causa desse vídeo, que é um dos mais visualizados no meu canal, não sei se ultrapassou 10 mil visualizações, mas eu nem sei como é, eu não olho como é que tá as visualizações no meu canal. Mas aí por causa disso eu comecei a fazer mais, porque o pessoal começou a ver, por esses argumentos que eu falei, que tinha mais coisa para descobrir aí. Massa, que legal. E então, tu é professora hoje, né? No caso, tu leciona Sim. na área de artes. Isso. Mas também dá uma citada em história, em monarquia, alguma coisa do tipo. Pois é. Na verdade, a primeira coisa é que eu acho que todo professor ele tem que ser um intelectual, né? Então, um professor que não domina vários assuntos, ele não tem qualquer mérito. Né? A obrigação dele é estudar e passar aquilo que ele estudou. Uhum. E a nobreza do professor é essa. Então, um professor que não faz isso, ele não é nobre, portanto, ele não merece reconhecimento algum, porque o diploma não dá a ele, o que dá a ele é a nobreza. Uhum. Então, eu estudo vários assuntos, até porque eu gosto de história. Dentro da minha parte, né, de artes, o meu foco é em história da arte. Então, assim, tá interligado. Massa, legal. Eu tô feliz porque tu chegou nesse assunto. A gente nem combinou, né? Eu disse, não, deixa livre mesmo, vamos fluindo. Porque ontem uma live que eu fiz com a menina que vai se formar em matemática, a Cacá, ela já trabalha há um tempo como monitora, e a gente falou sobre a formação do ser científico, vida intelectual e a crise educacional. E a gente chegou justamente nesse ponto. Foi a live que demorou mais de uma, que eu te falei, né? 2 horas. Mas no final a gente chegou finalmente ao ponto dessa necessidade de não se limitar em termos de ciência, de fazer justamente o que o sistema pede que a gente faça, né? Eu me especializo especificamente naquilo, eu só sei daquilo. E quando, ao contrário, ao longo do tempo, os intelectuais, eles, entre aspas, atiravam para todo lado. O cara que descobriu coisas grandes da matemática, ou mesmo que descobriu coisas grandes da astronomia, da biologia, porque justamente isso, acho que foi perfeito fazer essa colocação, né? Porque foi a conversa de ontem, né? Mas, enfim, vamos lá, direto ao ponto. Vou lhe dar um lugar de fala. O papel da mulher ao longo da história. A mulher, desde a pré-história, ela é oprimida. Ela é oprimida pela figura masculina. Eu tenho um texto do Olavo que eu
sou apaixonada, eu já tinha feito uma encenação desse texto, estava pensando hoje, eu falei assim, caramba, eu vou fazer essa encenação de novo. Eu fiz um monólogo, brincando de teatro, né? Que é a breve história do machismo, que tem no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota. Tem também na internet. Quem aí está assistindo, por favor, já deixem anotado, joguem na internet Breve História do Machismo, do Olavo de Carvalho. Porque é um texto maravilhoso e sarcástico sobre essa famosa opressão das mulheres, né? Então, quando a gente pega no decorrer da história, a gente tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Usando um contexto cristão, eu até comentei nas lives anteriores, que quando acontece a queda, né, o pecado de Adão ele foi mais grave, porém, a sensação de peso do pecado é maior na mulher. Então, a mulher sente mais pesado esse pecado. E também tem algumas consequências. Eu tenho um amigo que é psicólogo que ele fala que a gente vive em uma... Como é que fala? Como é que a pessoa fica traumatizada depois de um desastre? Enfim, ela tá em choque ainda. Essas coisas. Sabe o que é? Então, no caso do homem, o resultado dessa situação psicológica de perda é que ele quer remontar o Éden que ele perdeu, e por isso que ele cria tecnologia, um monte de coisa, porque ele quer criar aquela situação prazerosa e perfeita que só tinha no Éden. E o da mulher é que ela fica insegura, né? Então ela falou assim, a última vez que eu tomei uma decisão deu muita merda, né? Então eu não tenho insegurança de tomar decisão. E aí, quando a gente pensa aí, no decorrer dessa história, a gente percebe que o homem, ele tenta meio que poupar a mulher de algum tipo de esforço, tanto para aliviar esse peso psicológico dela, que tudo dói, né? A mulher sentimental, aquela coisa assim, quanto para aquele esforço físico também, né? Então, a gente vê que, na verdade, tem um livro que chama Sexo Privilegiado, que vai falar justamente disso, que a mulher ela vai sendo poupada de muitas situações de estresse, de trabalho, de situações desgastantes emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, e é feito pelo homem, e a mulher é poupada. E aí tem alguns feministas que falam, mas o casamento veio para poder a mulher ser a propriedade do homem, né? Poxa, é muito mais natural um homem ter relação com várias mulheres do que uma mulher ter relação com vários homens, por um motivo muito óbvio. A mulher, ela fica grávida. Então, tipo assim, isso já reduz, assim, bastante a movimentação dela, que ela não vai poder ficar caçando ou fazendo alguma coisa de sobrevivência, se ela ficar sozinha. O homem, ele tá independente, né? Então, essa situação opressora, supostamente opressora da mulher como esposa, ela vai ser, na verdade, ao contrário, vai ser uma situação de privilégio. Porque o casamento, eu tô falando casamento que a igreja cobra, no caso, né, dos cristãos, etc. O sacramento o homem tem que parar de ceder a esse desejo de ficar com várias mulheres e cuidar apenas de uma. Tanto é que a gente fala game over para o homem, não para a mulher. Então, a gente percebe que foi com a intenção de cuidar daquela mulher. Outra coisa que vem com o casamento, né? Se os homens sempre tiveram melhores posições sociais e fossem opressores, eles jamais se submeteriam a situações mais precárias para buscar mais carne, mais comida, matar leão para proteger o território, etc., para alimentar pessoas menos produtivas que eles, que eram mulheres e crianças. Tipo assim, poxa, eu vou me sacrificar. Os homens morriam mais cedo, devorados de baleia lá, não sei o quê, no gelo, para trazer mais carne. Se ele tivesse que preocupar só com ele, então, assim, matar uma foca ali, por exemplo, pensando em situações extremas de Alasca, né, esquimós, etc. Uma foca ali para ele estava de boas, ele não precisa caçar baleia, por exemplo, para poder alimentar mais pessoas da tribo, etc., né, a família. Então a mulher, ela falou assim, olha, quer saber?
Se pra mim tá na liderança, eu tenho que fazer tudo isso aí, deixa ele na liderança. Eu tô de boas aqui, tô extremamente de boas. Então, as feministas acham que a mulher, ela foi impedida de estar em situações de liderança, mas na verdade não, ela abriu mão disso porque ela ficava muito mais confortável, protegida ali, né, sendo cuidada. E aí você pega ainda mais ainda avançando assim, nessa parte histórica, na Idade Média, que a mulher vai ter aquele papel daquela donzela, que o cavaleiro vai ter que lutar na guerra para poder voltar para ela, e ter ela é o prêmio, entende? O amor dela é o prêmio. Então você fala, poxa, a mulher ela sempre esteve em melhores condições. Existiram mulheres em decorrer da vida que tiveram frustrações, óbvio, assim como tiveram homens que tiveram frustrações. Aí é uma das coisas que as feministas também ignoram, né? Ou parece que o homem nunca se frustrou na vida. Então, assim, eu vejo muito esse papel privilegiado da mulher. Massa, legal. Vamos lá. Tem uma coisa que... Ai, meu Deus, quero mesmo que as feministas falam. O lugar de mulher é onde ela quiser. Queria que tu comentasse essa frase, que a meu ver é bem mentirosa, falaciosa, porque na verdade, por trás é assim, o lugar da mulher é onde elas disserem que é o lugar dela. Porque aí a irmãzinha quer vestir uma sainha, quer casar, quer ficar dentro de casa, cuidando de 15 filhos. Aí não pode, porque ela tá cedendo à opressão. Comenta essa frase, essa questão. Teve uma... Esse dia eu fiz um react, porque eu descobri um vídeo da Jut, eu não sei como é que fala, né, o nome dela, e ela comentando frases antifeministas, e uma das frases era assim, uma das frases antifeministas que ela tinha que comentar era: eu não sou feminista porque eu quero ter família e filhos. Aí a Jujutsu falou assim: só de você falar eu quero, você já é feminista. Então, as feministas, elas têm uma ilusão de que, na verdade, elas subestimam a capacidade da mulher de ter desejos, sonhos e fazer aquilo ser cumprido, né? Na verdade, eu vejo muito o feminismo subestimando todas as mulheres. É como se ela falasse assim: olha, você é incapaz de fazer isso sem a ajuda de um grupo lutando isso por você. E quando a gente pega no decorrer da história, foi o contrário. Foram sempre mulheres individuais conquistando, mesmo quando já existia feminismo no país, como era o caso da primeira eleitora brasileira, né, Celina Guimarães. Já tinha um movimento feminista aqui no Brasil. E ela, nada a ver lá, só com o marido dela, voltou, ficou a primeira mulher da América Latina a votar. E o povo que tentou enfiar nela, tipo, que ela era feminista, ela falou assim: não, eu devo exclusivamente ao meu marido. Ela fez questão de deixar isso registrado. Então, assim, quando elas falam o lugar da mulher é onde ela quiser, é um jargão, é uma novilíngua, né? Você fala sem você refletir exatamente o que aquilo significa. E quando a gente pensa no feminismo, o movimento que criou essa novilíngua, o feminismo ele nunca foi sobre direitos das mulheres, foi sobre direitos das mulheres de esquerda. Então, assim, o feminismo só luta pelas mulheres de esquerda, pelos anseios da mulher de esquerda, que são minoria, né? Se a gente pegar as pesquisas do Ibope, as pesquisas de opinião, as mulheres são extremamente conservadoras. Aqui no Brasil são extremamente conservadoras. E aí, fala assim, então, peraí, elas estão representando quem? Qual que é o desejo dessa mulher? Eu estou escrevendo um artigo que eu tenho que terminar ele, mas eu tenho uma preguiça de terminar ele, porque, assim, faculdade eu estou fazendo uma pós de história, eu não aguento o material, entendeu? Aí só tá faltando isso para mim entregar. Mas o trabalho é o autoritarismo do feminismo. Porque eu mostro que no decorrer da história, ele nunca representou os desejos da mulher, o lugar que a mulher queria estar. Ele tentava forçar ela a sair desse lugar o tempo todo, porque ele ficava em movimento, né? As feministas ficavam inconformadas com o lugar da mulher que ela queria e tentava tirar ela dali. Foi o caso da primeira protofeminista, Marion Stonecraft. Ela era extremamente frustrada porque as mulheres não queriam estudar, não queriam, tipo assim, ela ficava frustrada porque as mulheres queriam ficar fazendo compras e gastando dinheiro do marido, entendeu? Ela não estava nem um pouquinho afim de ter ideias iluministas, etc. Ou seja, já começou aí tentando não defender os anseios da mulher, mas impor à mulher uma coisa que ela não queria, por exemplo.
Então, pode falar isso, não eu falo demais. Tu fala da pesquisa, né, de que a maioria do povo, das mulheres brasileiras, são conservadoras. Aí teve uma pergunta que a Cláudia colocou, acho interessante. Tem muitas mulheres que acabam trazendo ideologias feministas sem perceber. Como perceber essa influência no cotidiano? Excelente. A gente vai ter um conceito chamado feministas de elite, que são essas feministas que estão na opinião pública e que dominam a opinião pública. Jornalistas, atrizes, youtubers, etc. Aí você tem uma das coisas, eu como pessoa formada em artes, eu sei o poder da arte que tem para influenciar a opinião pública. E a coisa, hoje assim, eu reparo que o lugar que o feminismo mais consegue fazer as mulheres se comportarem de modo feminista é através de novela e filme. Uhum. Tem uma pesquisa que se vocês acham fácil aí na internet, falando o seguinte: o índice de divórcio cresceu depois que a novela da Globo começou a passar mulheres se divorciando, mulheres divorciadas muito bem, e mulheres não sei o quê. Existe essa pesquisa aí. Quando eu assisto a Netflix, né, eu fico assim, meu Deus, eu não tô aguentando mais assistir esse negócio, porque começa a banalizar, né, tudo, e você vai, tipo assim, perde o contexto de história e vira só pegação, só revolução sexual, né? E a conclusão é sempre assim, eu sou muito top, eu tenho que me amar. Ou então eu não dependo de um príncipe, eu preciso da minha mãe, ou, tipo assim, de outra mulher, de uma madrasta, de uma mulher forte. Uhum. Só que assim, lá, por que eu não cancelei minha assinatura? Porque lá ainda tem coisas que valem a pena formar esse imaginário. Uhum. E quando você... ela tinha perguntado aí sobre como o feminismo a gente começa a praticar sem perceber, é por causa dessa repetição que tem nas séries e nos filmes, você vai repetindo aquilo, a gente trabalha por imitação, nós seres humanos aprendendo por imitação, né? Então a gente vê aí, quando a gente é criança, as pessoas falando, a gente vai lá e repete, a gente aprende um comportamento, vai lá e repete, então a gente aprende por repetição. Então a maneira que a gente tem até de sair desse ambiente feminista, e quando você sai, você começa a perceber que o feminismo fala assim, olha, peraí, isso aqui tá me mostrando outro lado da moeda que eu não tinha visto. Aí você vai começar a ver a realidade como ela é. E aí, por exemplo, eu não cancelei ainda a série da Netflix, porque tem algumas séries ali que mostram esse lado, mas sem o feminismo. Você tem o When Calls the Heart, tipo, Quando Chama o Coração, que é uma série canadense. Você tem o Heartland, também é uma série... Eu percebi que as séries canadenses são top, não tem feminismo, não. Chesapeake Shores. Aí eu fico assistindo essas séries mais conservadoras. Descobri agora, fiquei assim, virei meu pior pesadelo. Descobri que série coreana é ótima, que não tem feminismo nessas séries coreanas. Tem sempre, por mais que tenha mesmo alguma imagem de mulher forte, independente, feminista, de repente a mulher começa a ser domada por um homem cavalheiro. A gente percebe aquela figura do cavalheiro que consegue fazer com que a mulher ela se entregue, se doe, seja submissa. Olha a palavra aí, ó, que as feministas odeiam. Seja submissa. Pois é. Então você pega aquela mulher extremamente poderosa que de repente fica submissa ao homem. Por quê? Porque esse homem se mostrou que vai sacrificar por ela. Então eu gosto dessas enfim, eu fico chorando horrores nessas séries, mas eu percebi que o que falta é essa formação de imaginário das meninas. Certo. Legal. Legal e não legal, né? No caso, tu falou aí, eu fui só lembrando também que eu tinha umas séries que eu acompanhava, eu gostava tanto, e aí eles não tiveram mais o que fazer. Os heróis, é série de heróis. O menino, né, assistindo série de heróis no Netflix, aí de repente, na quarta temporada, o filho do Flash, a filha do Arrow, não sei o que, lésbica, gay, não sei o que. Digo, mas que diabo é isso? Eu quero ver esse povo, sabe, nas cidades, eu não quero saber de romance, de herói, não. E tipo assim, forçando a barra, sabe? Enfiando goela abaixo, um monte de... Meu Deus! Isso, como tu falou, isso foi se repetindo. Eu lembro que essa questão da Globo, que tu disse, da novela, por exemplo,
O que era tabu e deveria ter ficado no tabu há 15 anos atrás, a Globo desmistificou e trouxe para o imaginário do povo. Questão de várias coisas, travesti, começaram a fazer propaganda bonitinha de árabe, eu digo, pronto, a Globo vai encher de árabe aqui no Brasil, porque eles querem fazer com que a gente se habitue e ache, eles são legais também. Não, tudo bem, eles são, mas eles têm uma religião que tem um perigo, né? A gente vê na França o que acontece. Então, a mídia, ela tem esse poder, né? Sim. Absurdo. Tem um pessoal aí comentando sobre essas séries que eu falei. Existe, viu, pessoal? Lá no meu Instagram tem uma postagem que chama-se Informação do Imaginário, o Imaginário Conservador. Aí eu coloquei algumas séries e filmes. Só que agora eu vou fazer uma nova postagem. Eu tava pensando nisso, eu falei assim, caramba, vou fazer uma nova postagem sobre essas séries coreanas, porque elas mostram uma pureza tão grande no relacionamento. Tipo assim, acho engraçado, porque pra eles um beijo é algo escandaloso, entendeu? Só que eles conseguem fazer um romance maravilhoso, que a pessoa não dá nenhum beijo, entendeu? E aí você percebe o contraste. Poxa, aqui é muito mais legal, que não tem nenhum esse escândalo, muito mais profundo, do que na série de Hollywood é tipo, oi, tudo bem? Oi. Aí, tipo, vão pro terceiro encontro e já fazendo sexo e já estão... Né? E tu imagina, eu tá assistindo Masterchef na Band, a única coisa que eu quero ver é as comidinhas sendo preparadas, aí de repente aparece uma tag assim no canto, fazendo propaganda da novela Ouro Verde lá da Band, os protagonistas se beijando, assim, um negócio maior do mundo, no cantinho para fazer propaganda da novela, no meio do Masterchef. Eu digo, meu Deus, mas qual é a necessidade, Jesus? A pessoa que tem problema na castidade, como é que faz no mundo desse, Dani? Pois é. Vai no outdoor, anda na rua, agora não pode andar na rua, né? Mas tu sai na rua e tá lá, os outdoor. É um negócio assim, sabe? Tô recomendando as séries coreanas agora, porque é uma série que obedece a castidade, que eu nunca vi essa série obedecer tanto. Sério mesmo, eu fiquei assim... Que me segue, pelo amor de Deus, segue a Daniele, que o Instagram dela tem muito conteúdo, material muito bom, sobre história, arte, monarquia, feminilidade e masculinidade. Então, é um Instagram que vale a pena seguir. Por favor, sigam ela. Sim, Dani, mas continuando. Eu tô curioso. Uma das coisas que eu fui percebendo, também porque, óbvio, eu convido a pessoa, eu vou conhecer, eu vou dar uma olhada no perfil, né? Dar uma stalkeada rápida. Foi... Você me passa, e eu tenho esse zelo por contar pessoas que sempre me passam um lado de autenticidade, sabe? Uma pessoa que não é uma repetição. Por mais que a gente fale de feminilidade, da modéstia, da castidade, e a gente acha que isso é uma repetição de padrões, quando na verdade a pessoa é o homem, a mulher, que ela encontra o mais profundo da identidade dela. Isso depois que se encontra no interior é que vai para o exterior, não é o contrário. E aí eu vi e senti, eu até as histórias, não sei se foi antes, foi hoje, de tu trocando as roupinhas e dançando e cantando, eu digo, meu Deus, isso é muito, assim, único, sabe? Você vê quando a pessoa, ela tem aquela questão do necrológico, do sentido, né, do Olavo, do sentido da vida, do Vitor Franco, enfim. Mas me conta um pouco, assim, tu como mulher, como foi esse processo como católica, cristã, enfim, na tua profissão, de se encontrar, como foi isso? Pois é. Assim, eu nasci em família católica, só que aí eu me frustrei, porque eu tenho uma avó colérica, que eu fui muito queimada por essa avó colérica, né? E como eu sou colérica, eu guardo as coisas e desobedeço de revolta, né? E aí, num determinado momento, ela começou minha mãe tinha morrido, aí eu tava bem com meus problemas, eu tava guardando eles. E ela... Não, detalhe, é porque minha mãe morreu de maneira muito trágica, assim, ela foi assassinada. Então, minha avó, ela me super protegeu. Ela tinha medo que eu saísse de casa. Olha, eu tava até pensando nisso, ó. Eu tenho lugar de fala até nesse famoso feminicídio. Eu tava pensando nisso hoje. Eu falei assim, vou fazer um vídeo sobre... Minha mãe não morreu por ser mulher. Tipo, se ela não foi assassinada porque ela era mulher, mas ela está inclusa nessa ideia de feminicídio, né? Uhum. Mas, enfim. E aí, minha avó me super protegeu e ela... E aí, por eu ficar revoltada, por ela não deixar fazer coisas simples de adolescente, tipo, vou na sorveteria tomar sorvete com minha amiga,
Só isso, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que desobedeceu ou que fez nada, né? E ela não deixava, isso me frustrou tanto, que eu ficava irritado com ela, né? E aí ela fala, não, isso é falta de igreja, você tá faltando ir pra igreja. Eu falei assim, poxa, eu vou na igreja e você não tá deixando eu fazer coisas simples e tal. E aí eu tomei raiva da igreja católica por causa disso. Aí no ensino médio eu virei ateia, depois eu falei assim, não, peraí, eu não tenho capacidade de falar que Deus não existe, eu vou falar que eu sou agnóstica. Vou falar, porque não, a pessoa que é ateia, que é realmente honesta, ela vira agnóstica, né? Porque você tem que ser muito soberbo pra você ter certeza absoluta da convicção, assim, que Deus não existe. Aí eu falei, eu sou agnóstica. Aí depois eu virei uma coisa meio panteísta. Eu passei por tudo que era possível. Nossa assim. Senhora. E aí até no momento que eu lembro que eu tava andando na rua, eu vi uma borboleta voando assim, gente, será que o universo é criação da minha mente pra ter companhia? Tipo, que também é uma ideia religiosa que esqueci o quê. Eu passei por tudo. Aí eu finalizei. Em um determinado momento eu comecei a dar umas experiências assim, meio bizarras, de espíritas. E eu pesquisando na internet, tipo, doutor Google, me justifica o que tá acontecendo, né? Aí eu entrei no site chama Somos Todos Um, que é um site de esoterismo e tal. Eu ficava lendo aqueles textos lá de regressões e tal. Eu fiquei, gente, isso faz tanto sentido. Oh, meu Deus, e não sei o quê. Não, eu preciso de alguém que é espírita me levar para mim entender os chakras e não sei o quê. Aí eu conheci Aí meu professor falou assim, Dani, eu tenho uma amiga que tá juntando um grupo para poder fazer um grupo de meditação. Você quer participar? Eu falei assim, não quero. E aí eu entrei nesse grupo, que era um grupo chamado Religião da Nova Era, de Revolução Cultural do Olavo. Então era Nova Era. E eu fiquei 12 anos. Não, peraí, 12 anos não. Foram 10 anos nesse grupo. Meu Deus. E aí, assim, o grupo, ele acredita em todas as religiões, estão falando a mesma coisa e tal. Estudei muito medicina Ayurveda, não sei o quê. Só que em um determinado momento, quando eu li a Nova Era e a Revolução Cultural do Olavo, eu fiquei meio assim, é mesmo, né? Que ele fala assim, peraí, como é que as religiões contraditórias, qual que é o seu fator de escolha na hora de montar a doutrina que você vai seguir, assim, se elas estão se contradizendo? Eu falei assim, é mesmo, não dá, vou escolher só uma. Não vou ser cristão, vou ser hinduísta. Eu tinha uma birra do cristianismo, que era tipo, não, o hinduísmo é maravilhoso, olha como é que é evoluído, né? Porque tem as leis também, como se fossem os mandamentos, né? O Niyama e Yama. Eu, não, isso aqui é evoluído demais, tal. Lia o Bhagavad Gita, tal. Krishna, fazia adorações para Krishna, para Vishnu. E aí, de um certo modo, essa visão religiosa que eu tinha me colocou e me manteve em alguns aspectos feministas, porque se acredita quando a mulher, ela tem relacionamentos abertos, não é visto de uma maneira ruim, é visto tipo, nossa, ela é uma alma tão evoluída que ela não tem apego por ninguém, entendeu? Então, a religião justificava as atitudes que vinham da revolução sexual. Uhum. Aí, depois eu percebi que eu não estava feliz, eu não estava sentindo nenhum tipo de liberdade, assim, eu estava sentindo, na verdade, pior, aprisionada. E eu falei, não quero mais, né, ter mais essa vida. E aí eu fui me afastando aos poucos, né? E aí o ápice disso foi quando eu fui na Europa e eu vi a igreja de Gaudí. Eu não cheguei a entrar, não tive tempo, mas eu vi a igreja de fora, assim, de Gaudí. Eu falei assim, A Sagrada Família? A Sagrada Família. Eu olhei para aquela igreja é um quarteirão enorme, né? Vai ser a igreja mais alta do mundo, a igreja católica mais alta do mundo. E aí eu falei assim, o Gaudí, ele é maravilhoso, que ele vai fazendo esculturas junto com a arquitetura. Sim. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, poxa, mas se a religião hinduísta, ela é tão evoluída, por que eu não vejo a evolução na cultura? Por que toda essa evolução teórica não se realiza na prática? Porque se eu não moraria na Índia, eu não moraria em nenhuma civilização que tenha o hinduísmo, porque eu não tô vendo não tem conforto, não tem, você percebe, o povo estupra na rua, o povo não sei o quê, e na Europa você vê uma sofisticação assim extrema, uma educação, etc. Eu falei assim, peraí, alguma coisa estranha.
E até aí eu vou conhecer o Tomás de Aquino e ele vai explicar melhor ainda, né, que essas experiências sensíveis que nos conduzindo aí para a verdade, para Deus. E aí foi através dessas experiências que eu acabei sendo conduzida, assim. E acabou contribuindo mais ainda para minha formação, né, de personalidade. Até porque no cristianismo... E aí eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu falei assim, olha, eu não acredito em nada. Para mim era mais fácil acreditar em um Deus azul que tá lá dançando em cima do que em Cristo. Era mais, né? Ou então era mais provável acreditar em reencarnação do que no inferno. E aí, só que num determinado momento eu percebi assim, nas minhas reflexões que, independente de acreditar ou não, era verdade. E eu voltei para a igreja falando assim, olha, eu não acredito em nada, mas o pior que me pode acontecer é eu reencarnar de novo. Tá errado me reencarnar de novo. Se eu tiver errada, né, e o hinduísmo estiver certo, eu só reencarno de novo. Agora, se eu for hinduísta e o cristianismo estiver certo, aí eu tô muito ferrada. Então é melhor eu ser cristã. E aí eu falei assim, olha, eu quero muito que o cristianismo me transforme, porque eu percebi que ela conseguiu transformar bárbaros em pessoas civilizadas. Eu percebi que todos os grandes intelectuais são católicos. Falei assim, olha, eu quero chegar ao final da minha vida pelo menos com uns 10% aí disso aí. Aí eu tô de boas. E aí eu fui moldando minha personalidade assim. Que legal, que bacana. Pessoal, vocês estão gostando da Dani? Vai aqui dando curtida, apertando no coraçãozinho, envia, compartilha a live. Porque tem um pessoal, o Instagram, eu vi tu postando, viu? O Instagram desde março, ele me censura. Ele não manda, só 10% dos meus seguidores vê as coisas. O alcance é baixo, eles estão me sabotando. E eu vi que a mesma coisa tá acontecendo contigo. Começou a acontecer assim. Depois que tu publicou a imagem lá dos terroristas, né? Lá do terroristas. E ficou por um dia, assim, sem aparecer nenhum. Numa hora que eu vi, tava assim, alcance 3.000 pessoas. Aí quando eu cliquei de novo, tipo, zero. Então tava tudo zerado, assim, que coisa estranha. Eles mexem mecanicamente mesmo. Já aconteceu comigo. De eu ver os numerozinhos modificando na minha frente, na cara dura, sendo diminuído. Que loucura. Pois é. Mas a gente não vai desistir, pessoal. Nos sigam, manda aí, compartilha e tal. Mas vamos continuar o papo. A gente só para no campo de concentração. O quê, meu amigo? Mas com certeza. É doido. É doido. Jesus foi até o Calvário, menino. Tem que seguir a ele, né? Outra coisa, não. Exatamente. E a gente ainda continua trabalhando depois. Tem que ficar intercedendo pelo... Eu adoro o Ítalo Marcílio, que ele fala assim, né? Nossa, Ítalo, eu sonho com você e tal. Realmente, você trabalha até no momento de sono, né? Porque todo mundo sonhando com você aí, vocês vão ver na hora que eu morrer, aí que vai ter trabalho. Aí que legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas, Dani, vamos falar de um assunto que tem ainda mais proximidade, já que tu acabou tocando na dimensão do imaginário, da arte. Eu sou arquiteto, né? Então tu fala aí dessa questão do... Não é tudo, né? Mas eu estudei a questão da estética e tudo, então assim, eu também tenho esse apreço pela questão da beleza, do conceito da beleza, porque o belo é Deus, né? E pronto, e acabou. Então a gente é só co-criador de qualquer outra coisa. Somos causas segundas da providência. Mas fala um pouco, por exemplo, dessa questão da arte, né? Ao longo do tempo, como a mulher ela foi sendo retratada na arte, né? Já que a gente está falando da questão da mulher, mas também assim, do homem também, né? Mas na arte, ao longo do tempo, pela percepção, de acordo com o contexto, isso foi sendo deixado claro, as diferenças, as belas diferenças que existem entre o homem e a mulher. Percebeu isso? Nos seus estudos e tal? Vamos lá. A primeira coisa é que as primeiras obras de arte que nós temos registro acabam sendo mulheres, né? Você tem homens ali, mas você tem a famosa Vênus de Willendorf, que é a Vênus que as feministas amam usar, falando que é o padrão de beleza, que é uma pedrinha assim desse tamanho, de 11 centímetros, de uma mulher extremamente gorda, né? Nossa, bicho, vai censurar agora que eu falei gorda, não pode, né? Mas extremamente 130 quilos, essa mulher. E aí você tem depois as dançarinas de Kogu na Espanha também, que são mulheres dançando. E aí a gente percebe que a mulher ela sempre teve
ele sempre foi retratado. A gente pega a Vênus, né? As deusas. Assim, a situação da mulher ela vai sendo mudada com o tempo. Então não tem como falar de modo geral assim, na história da arte como que ela é retratada. Porque a gente tem diversas maneiras que ela é retratada em toda a história da arte. Você também tem ali no Egito Antigo o papiro de Turim com cenas de pornografia, né? A primeira revista pornográfica do mundo, as mulheres ali, aqueles egípcios fazendo sexo. Mas ao mesmo tempo você também tinha a esposa do faraó também sendo retratada. Então você tem a deusas. Então você tem esse dois aspectos que é um pouco profano e ao mesmo tempo divino. Essa coisa da mulher divina e a mulher profana. Que é uma coisa que a feminista não quer, né? Ela quer que o profano seja o divino. Que eu acho que talvez seja uma coisa a se comentar isso, né? O profano ser o divino. Tá, perfeito. Vamos, já a gente tem mais 18 minutos, eu acho que tem um pessoal aí que tá muito curioso para perguntar alguma coisa, então eu vou abrir aqui para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para a Daniele. Veja só, elas conhecem sobre arte, sobre doutrina, sobre história, sobre a questão do feminismo, então tem vários temáticos aí para abordar, então pessoal, as meninas que estão aqui, as irmãs, a Ingrid e a Cláudia, podem fazer perguntas para a Dani, que ela vai, eu nem combinei isso com ela, né, mas ela vai responder com alegria, com... Eu respondo, não tem problema não. Tô tentando melhorar a iluminação aqui, eu tô com um problema nessa... Mas pode falar aí. O Pedro ele é do Instituto Chapada do Coriço, aqui de Teresina, um grupo muito bacana que traz palestras, que faz vários eventos voltados, né, para esses temas. Ele também é editor do portal A Tocha, que está nascendo agora, estou junto com ele. Olha o que ele perguntou para ti, se tu leu A Mulher nos Tempos das Catedrais, da Regine Pernod. Não, mas eu ouvi falar desse livro. Tá aí. É porque, como eu leio de vários assuntos, aí eu sou colérica, mas eu tenho um aporte úmido. Eu fico mudando de assunto toda hora. Por isso que eu falo de vários assuntos. Então, as minhas leituras de feminismo, agora elas estão um pouco de lado, porque eu estou lendo agora sobre temperamentos, né? Pra não poder falar. Tranquilo. Mas no caso aqui, esse livro eu também não li, mas... No caso, fala da mulher no medioevo, né? Então deve ser um livro muito interessante para quem quiser mergulhar. Assim, eu queria perguntar uma questão não muito sobre feminismo. É porque ela fala muito sobre os temperamentos. Ela podia dar uma explicação rápida. Vamos lá. Vocês não têm ideia. Eu tava editando, né, o vídeo meu sobre temperamentos, ficou de 1 hora, eu nem falei tudo. Mas... Deixa eu ver como falar de temperamento. De maneira bem rápida, é um aspecto simbólico de entender a natureza das coisas. A gente pensar que a medicina aí, ao longo da história, ela foi metafísica, ela não é só essa cientificista material que a gente tem em contato hoje. O homem era visto em toda a sua integridade material e imaterial, né? Então, e aí, no início, foi sendo observado, e é uma coisa que eu gosto muito, porque associa a medicina chinesa e a Ayurveda, que eu estudei na época que eu estava na Nova Era, que era uma maneira de você ajudar no tratamento médico das pessoas. Foi assim que começou, né? Quem criou os temperamentos foi um médico grego, que é o Hipócrates, e depois foi passado por discípulo dele, que é o Cláudio Galeno, que chega a conhecimento aqui no Ocidente através do Cláudio Galeno. Tem esse livro, inclusive, da Arauce Editora, tá aí, ó, em algum lugar. Eu tava lendo ele. Mas, enfim. E aí, eles pensavam assim, que tudo na natureza tem uma característica, e eles começaram a usar aqui uma característica, ou quente, hora fria. Hora úmida, hora seca. E eles começavam a notar isso no corpo humano também. Tipo, por exemplo, você tem o sangue que é quente e úmido. Mas você tem o osso que é frio e seco, né? Se a gente tirar o osso aqui do corpo humano, ele vai ficar frio e seco. A gente tem... aí eles começaram a passar para o âmbito das doenças. Gripe. A gente pensa que a gripe é sempre fria e úmida, né? Tanto é que a gente tem que aquecer a pessoa e secar o coriza nasal, essas coisas dela.
Enxaqueca. A enxaqueca é quente e seca. Enfim, e ao ter esse conhecimento simbólico, eles fazem um tratamento. Então, se a pessoa está tendo esse problema de frio, eu tenho que passar para ela algo que seja quente, para equilibrar. Ou se ela está tendo esse problema de umidade, eu tenho que passar algo que seja seco para ela coisar. Nisso, percebeu-se que existia também um aspecto psicológico nessas pessoas, que era o aspecto da umidade e da sequidão, alguns tipos de comportamento da pessoa que fazia ela parecer quente. Aquela famosa cena de uma pessoa explodindo, nervosa. A gente tem o aspecto de que ela está explodindo, fogo, quente. Então, eles percebiam que tem alguns comportamentos que eles dão conhecer esses aspectos simbólicos. E aí, eles começaram a tentar entender por que algumas pessoas, por exemplo, tinham essas explosões de raiva, enquanto outras eram extremamente calmas, frias. Por que algumas eram secas, falavam assim, pá, na cara, e outras elas já tinham um jeitinho de falar, uma umidade. E aí criou-se a teoria dos 4 temperamentos, e a justificativa dessa teoria, inclusive, era em relação ao corpo humano. Então, a pessoa colérica, por exemplo, eu vou ter muito problema, eu vou ter um fígado que produz muita bilis amarela, né? E isso vai fazer com que eu fique mais estressada. E por que era importante eu conhecer isso? Porque o tratamento médico vinha daí. Então você não vai poder comer tais e tais alimentos, porque vai fazer com que produza mais bile e você vai ficar mais estressado. Na medicina chinesa, por exemplo, a Ayurveda, a gente fala que o fígado, eu estou falando no caso colérico, mas cada temperamento tem um órgão e uma relação corporal. Mas na medicina chinesa, a Ayurveda fala que o fígado é a casa da felicidade e da raiva. Então, se a gente pensa nisso, quando a pessoa bebe demais, ela pode ficar alegre ou ela pode ficar agressiva, né? Porque você tem um desequilíbrio do yin-yang aí, e tal, da energia e tal. Então, eles tinham esse conhecimento simbólico e médico, e eles, essa característica psicológica que a pessoa manifestava acabava sendo um sintoma de algo físico dela. E por causa desse sintoma, ele tratava. Então, você tem aí, né, os 4 temperamentos. Pensando, se a gente pegar uma linha reta, quente e frio, em cima é quente e frio. De um outro lado, seco e úmido. E a gente pensa, quente e seco. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá entendendo como é que tá? A gente pensa aí, quente e seco. O que é quente e seco? É o fogo. Tanto é que o que ele encosta, ele seca, certo? Então, é o fogo. Qual que é o temperamento? É o colérico. Então, o aspecto colérico, que é essa parte quente, é o expansivo, de conversar, etc. E essa característica seca, que é do falar, de modo a valorizar princípios, a ser... Ou melhor, deixa eu explicar melhor esse conceito aí. A característica quente, psicologicamente falando, é uma característica de uma pessoa expansiva, que gosta de conversar. Ela conversa muito. A característica fria é uma pessoa que se sente confortável com o silêncio. Ela é introspectiva. Não necessariamente uma pessoa tímida, mas uma pessoa que ela gosta de pensar antes de falar. A característica quente, ela fala antes de pensar. Aí a característica seca é uma característica que remoe muito, que aprofunda, que tem princípios muito firmes, ideias. Essa sequidão é da ideia, de compreender as coisas, do pensar. E a característica úmida é uma característica que valoriza mais relacionamentos que ideias. Então, o que a umidade faz? Ela envolve as pessoas, né? Você vai ali, um vaporzinho, envolve sauna, tal, envolve as pessoas. Então, tem essas pessoas mais envolventes, diplomáticas. Então, quando a gente pensa em quente e seco, que é o colérico, ele fala, mas ele fala para defender princípios mais do que valorizar pessoas. O quente e úmido, que é o sanguíneo, que ele fala mais para se relacionar do que para defender princípios, tanto é que ele tem preocupação de falar e as pessoas não gostarem dele, né? É uma preocupação da vida de sanguíneo. Colérico não tá nem aí se as pessoas não gostaram dele, desde que ele defenda princípios. Aí embaixo nós temos o melancólico, que tem essa característica do frio e do seco, ou seja, ele pensa demais e fica calado, pensando. Que ele vai ficar,
por ele ficar calado e pensando demais, ele vai ficar idealizando as coisas, ele não fala que ele está idealizando, aí ele começa a sofrer porque o mundo não é perfeito igual ele pensou, né? Aí ele sofre e chora, né? E isso tem a imagem melancólico, vai ficando introspectivo, um pouco covarde, assim, porque ele não consegue agir, indeciso, porque está pensando demais. Você tem a característica do quente, ou melhor, do úmido e do frio, que é o fleumático, que é da água, né? Sanguíneo é ar, melancólico é terra, colérico é fogo, e o fleumático é a água, que é uma característica de uma pessoa calma, diplomática, que está acalmando todo mundo ali. Então ela fica calada, mas é aquela calada que, na hora que precisa amenizar as coisas ali, ela acalma todo mundo. Então você tem essas características aí. E cada um tá ligado a uma parte do corpo, né? Como eu falei. Então, o sanguíneo é o coração e o sangue. O colérico é a bilis amarela do fígado. O melancólico é a bilis negra do rim, se eu não me engano. Acho que é do rim. E o fleumático é a fleuma do pulmão. Então, aí, essas características psicológicas acabam orientando um médico, que foi muito utilizado na escolástica, somente pelos monges, nesse conhecimento médico, por exemplo, de alimentação. O melancólico, ideal que ele coma mais açúcar. O sanguíneo, que faça mais isso, enfim. Aí você vai fazer os tratamentos médicos aí. Nossa, legal. É muito longa essa conversa, essa explicação. Isso é a vez que eu mais me aprofundei nesse assunto até hoje. Eu tenho uma coisa que eu ainda pretendo mergulhar para compreender, né? Vamos aqui para só alguns comentários. Vou passar bem rápido por causa do nosso tempo. As líderes feministas têm um consenso de onde querem chegar? Não, né? Essa aqui eu mesmo respondo. Elas não fazem... Não, no negócio, as líderes têm. As feministas que não têm, que são manipuladas, né? As líderes, que fala também as originais, né? As primeiras, exatamente. Enfim. Outra que perguntou quando você conheceu o Olavo e se converteu ao catolicismo. Tu já conversou um pouco sobre isso já, né? Falou. Tem lá no meu canal, eu fiz alguns vídeos no IGTV, um sobre Tomás de Aquino e outro sobre Caravaggio, Michelangelo Caravaggio, que foi um artista, né, que fez eu perceber a superioridade do cristianismo. Colérico. Veja essas respostas. Mas eu vou deixar salvo no meu GTV também, quando voltar no início, ela fala um pouco da questão de como ela saiu das doideiras da vida pro catolicismo. A pessoa colocou aqui, gosto muito de uma frase de São João Paulo II que diz: a máquina de lavar fez mais pela mulher do que o feminismo. Ele falou isso, João Paulo II. Não sei, mas eu amo aspirador de pó, foi a melhor coisa da minha vida. A Niele, máquina de lavar também. De filosofia, pergunta se você já leu o livro O Privilégio de Ser Mulher. Ainda não, mas eu conheço ele. Ele é um bem conhecido, assim. É porque realmente, graças a Deus, hoje tem mais material, né, sobre feminismo e tudo. Sim. Antifeminismo. Apesar de muitos dos livros pararam de ser publicados. Tipo, o outro lado do feminismo e o privilégio de ser mulher, o sexo privilegiado, você não encontra mais para comprar. Eita. O Pedro perguntou se conhece a antifeminista Phyllis Schlafly. Sim, o outro lado do feminismo foi ela que escreveu. Adoro ela. Joguem lá para ver no YouTube o vídeo dela. Ela é ótima, cara. Esses temperamentos têm uma relação com os 4 elementos dos atomistas? Sim. Foi? E também com as estações. Sanguíneo, primavera, colérico, verão, fleumático é o inverno e o melancólico é o outono. Bacana. Pessoal, era uma live sobre o papel da mulher ao longo da história. Nós conversamos sobre arte, sobre temperamento, sobre catolicismo, até sobre o Olavão a gente conversou. A gente tem mais 5 minutos para a gente encerrar, Dani, e você ter o seu sono merecido. Fala um pouco do papel do Olavo hoje, talvez assim, como foi, né, o papel dele na tua vida, nessa questão intelectual, enfim. A primeira vez que eu li o Olavo, eu falei assim, caramba, esse cara é a mesma pessoa que tá postando aquilo na internet? Eu fiquei chocada, né? Porque essa primeira reação que você tem, cara, não sei, você vê eles caçoando e você fala assim, peraí, é a mesma pessoa aqui? Só que aí, você começa a ler e você fala, meu Deus, como eu não pensei isso antes? Tipo, ele vai falando a linha de raciocínio que parece tão óbvia, que é igual quando...
Isso. Quando a professora de matemática estava corrigindo o trabalho lá na escola, que você fica assim, gente, como é que eu não consegui resolver esse exercício? É tão simples. E aqui é a mesma coisa com o Olavo. Como é que eu não pensei isso tão óbvio? Só que o Olavo fez uma grandiosidade. Eu adoro o Olavo, mas o grande conservador que me influenciou a vida foi o Scruton. Por causa do documentário Porque a Beleza Importa. Né? O documentário Porque a Beleza Importa. Aí eu já comprei aquele livro, e foi o José Ortega y Gasset. E aí teve uma mão do Olavo, porque o Olavo vai indicar a Rebelião das Massas, né? Aí eu li esse livro, eu falei assim, caramba, esse livro aqui, o José Ortega y Gasset, ele... É isso que nós estamos tendo problema. E aí, inclusive foi o livro que fez o Olavo também deixar de ser comunista, né? O Rebelião das Massas. E aí assim, é impossível a gente ter acesso a essa bibliografia sem o Olavo, né? Como diz o pessoal do Terça Livre, você não consegue criar uma mentalidade conservadora, assim, teórica e defensora, sem livros. E aí veio o Olavo trazer livros que antes tinham sido abandonados, né? Não tinha livro conservador no Brasil. Aí o Olavo veio trazer. Então, assim, a gente fala, ele é a 11ª camada da personalidade, né? O Olavo é uma das poucas pessoas aí que a gente tem acesso. E quanto mais próximo você tá de personalidades desenvolvidas, mais desenvolvido você fica. Então é impossível você não ler o Olavo e desenvolver a sua personalidade. É engraçado que você foi falando aí, eu lembrando de gente que não gosta do Olavo de jeito nenhum, mas assina o Lumine.tv do Matheus Paz, mas compra minha biblioteca católica, assiste Terça Livre, ou seja, se enche de um material que é dentro da árvore, dos frutos do Olavo, os livros. Que é dos alunos do Olavo, né? É dos alunos do Olavo, eles foram os tradutores, os caras que fizeram os prefácios, que editaram. Meu Deus, é uma coisa bem louca mesmo. É uma e a ingratidão do brasileiro. Né? O brasileiro é ingrato, invejoso. Né? Tem uma certa mediocridade aí, que eu fico falando que um dos problemas do Brasil hoje é a falta de referência que vem da família imperial que ela tinha. E hoje a gente não tem essa referência de transcendência, de ser melhor, né? Todo mundo queria imitar a figura do Dom Pedro, imitar a figura da Isabel. Agora você vai imitar a figura de quem? Entendeu? Nossa então, assim, Senhora. Muito difícil, muito ruim. Um dos assuntos que eu vou trazer aqui em próximas lives vai ser sobre os temas da restauração, sonho da restauração da monarquia. Quem quiser mergulhar no tema do feminismo, eu tenho uma live sábado no meu GTV com a Gabriela Rodache de Goiânia sobre feminismo e cristianismo. É possível conciliar. E tem uma ruma de live também sábado, vou fazer um upload pro YouTube. Daniele, muitíssimo obrigado mesmo, viu, por ter aceitado o convite. Agradeço ao Alexandre que fez a ponte. E, pessoal, sigam, de fato, a Dani, ela faz trabalho incrível. A live vai ficar sábado, não se preocupe, vai ficar sábado no meu GTV, se não me trollarem. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo, viu, Dani? Foi uma delícia conversar contigo. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço você e o pessoal aí que estava assistindo. Vai crescer Obrigada, aqui no pessoal. Piauí, vou divulgar para todo mundo. Já mandei para um bocado de gente. Ficar conhecendo o Piauí, então, também. Pode fazer. Beijos. Boa noite a todos. Deus abençoe. E é isso, Olavo tem razão. Boa noite, Olavo tem razão. E viva a restauração da monarquia. A gente já voltou, só porque comentou, né? Ave Império. Tchau, tchau.